já consegue ver uma situação mais tranquila no horizonte, pode começar a planejar a troca do automóvel ou investimento em uma casa, o sonho da casa própria. Por isso a gente conversa com o gerente geral da Sinosserra Consórcios, Leonel Guimarães, que vai nos ajudar a entender por que o consórcio é a melhor forma de compra parcelada, planejada. Leonel, seja bem-vindo. Todos. O consórcio, ele vem se consolidando, né, Bevis, como justamente essa forma econômica de aquisição de bens, né? Se nós analisarmos em publicidades, o próprio Banco Central tem uma página que fala sobre educação financeira. Sim. Se nós notarmos, algumas reportagens já estão abordando esse assunto também. E o consórcio entra muito bem nessa situação, porque é justamente assim, ó, freia aquele consumo exagerado e aquela compra sem analisar pontos que às vezes abalam o orçamento das famílias, né? Que é uma compra planejada, uma compra que ela é econômica e por isso tem aquele tempo, né, para poder materializar aquele sonho, digamos assim, né? Principalmente econômica no sentido de que a gente, para adquirir um bem, se comparado ao financiamento, vai gastar muito menos, né? Porque a incidência de juros no financiamento vai fazer com que o que eu costumo chamar aqui de comprar um bem e meio. Você quer comprar um carro, você vai pagar de juros aquele carro e mais meio carro. Esses são os juros que você está pagando no financiamento, né? E esse raciocínio vale, é bom sempre a gente lembrar que o consórcio é bem característico no ramo de automóveis. Mas a gente também tem a possibilidade hoje com a Sinosserra, por exemplo, de ter consórcio para imóveis. Para imóveis, exatamente. São as duas modalidades que nós mais atuamos hoje, são essas aí. E nós falamos muito, primeiro que o consórcio não tem juros, né? Sim. Após que o financiamento tem. E o financiamento tem alguns agravantes, vamos dizer assim, que o consórcio não tem. Por exemplo, taxa de cadastro, né? Toda vez que você vai fazer um financiamento, está embutido na parcela isso aí. A outra coisa, IOF. Também na operação, que é baseado no valor, também existe esse imposto, que no consórcio também não tem. Então, se fizermos um comparativo de custos totais de um e de outro, sim, a diferença fica maior ainda, né? Às vezes se compara muito, a taxa de juros é isso, a taxa de administração do consórcio é essa. Mas e outros custos que envolvem também a operação devem ser considerados. Sem dúvida. Né? O que encarece mais ainda a operação. Bom, nessa comparação entre taxa de administração e taxa de juros, a gente pode ter total certeza, não existe essa taxa zero que o pessoal costuma falar, está incidindo toda essa questão aí de abertura de cadastro, entre outras coisas. No caso do imóvel, me assusta mais ainda porque, na medida em que no financiamento é um prazo estendido, as pessoas acham que isso é um benefício na medida que pagam parcelas pequenas. Mas soma a parcela toda que você está pagando, todas as parcelas no final, total, né? O custo total, você vai descobrir que você está pagando muito mais do que o imóvel ou do que o automóvel vale. Perfeito. Né? Agora, outra coisa que eu acho fundamental no consórcio é a possibilidade de você... Por isso que eu disse, compra parcelada em comparação com financiamento é a melhor opção, a mais econômica. E na questão da pressa, do planejamento, por exemplo, ou não tenho pressa, ou tenho pressa, é que o consórcio te dá uma possibilidade de planejar melhor. Eu tenho planejamento a longo prazo, vou esperar o sorteio, tenho um planejamento a curto prazo, mas eu não tenho dinheiro, vou dando lance embutido. Ou então eu tenho um dinheiro que eu usaria numa entrada para um financiamento, não, vou economizar, vou pegar essa entrada e vou dar de lance. Claro. Para que eu vou entrar num financiamento? É por aí, como é que a gente pode entender quando a gente tira a carta de crédito? Isso, são todas essas possibilidades aí realmente que tem. Tem aquele cliente que pode se programar, que, vamos falando em consórcio de automóvel, por exemplo, né? Ele pode se programar, ele tem já o seu automóvel, não está dependendo de outro tipo de condução. E então ele fica usando o seu bem, aguardando a contemplação do seu consórcio. Aquele que precisa ter um pouco mais de pressa, então ele utiliza realmente a opção do lance, né? Que é uma antecipação da contemplação através do ingresso de recurso. Sim. Que parte desse lance, inclusive, ele pode tirar da própria carta. Ele não precisa ter dinheiro no bolso.
se ele usar esse, ele pode, o lance embutido, que nós chamamos de lance embutido, é uma parte que ele retira da própria carta. E às vezes não precisa colocar um recurso próprio. Sim. Ou ele quer um lance um pouco mais arrojado, vamos dizer, uma antecipação mais forte, aí ele complementa com alguma coisa. Sim, né? Então tem essas possibilidades. Nós temos um produto que nós lançamos esse ano, muito bom, que tem nos surpreendido assim, pela aceitação do mercado, né? Nós fizemos uma pesquisa nesses grupos tradicionais de consórcio, vamos por 80 meses, que é de automóvel é um plano assim, que é um dos mais vendidos, digamos assim. Então nós fizemos uma pesquisa, que tipo de argumentos os clientes têm, aqueles que não acabam fazendo, né? O que eles argumentam assim, para não fazer esse tipo de consórcio? Sim. Então nós pegamos ali 3 principais. Primeiro, o prazo. Tá. Pô, 80 meses é muito longo, 7 anos pagando consórcio, o meu carro não vai durar tudo isso, já vou ter vendido e tal. Então nós criamos um grupo de 40 meses, que é exatamente a metade desse aí. A outra coisa, medo da parcela. Né? 80 meses, 7 anos, isso aí é baseado no preço do bem na fábrica. Toda vez que aumenta o bem... Sim. Você não perde poder de compra. Não perde poder de compra, mas ao mesmo tempo fica aquela insegurança, né? Pô, será que não vai desenquadrar do meu orçamento, né? Sim, vai aumentar muito. Criamos esse mesmo grupo, 40 meses, parcela fixa. Quer dizer, da primeira até a 40ª, parcela não muda. E o outro argumento, muita gente no mesmo grupo. Sim. Então, nesse grupo são 80 participantes só. Sim, né? Menos. Enquanto a concorrência aí, nós temos grupos de mais pessoas, a concorrência, inclusive, tem grupo de 1000 pessoas. Puxa. Né? Só para ter uma ideia. Contemplar todos, né? Isso. Claro. Então, 80 meses, 40 meses, 80 pessoas, 2 contemplações por mês. Rapidinho. Então, esse grupo, para ter uma ideia, nós já inauguramos um esse ano, já estamos outro em lançamento. Sim. E assim, nós nem esperamos todo o período possível para poder colocar à venda, e estamos antecipando as inaugurações, inclusive, né? Vamos fazer uma simulação. Eu sugiro que você faça essa simulação. Pode fazer de 2 maneiras, ou direto no site da Sinaserra Consórcio, ou baixe o aplicativo e você já vai fazendo a sua simulação e vai imaginando que tipo de grupo, qual o seu planejamento para realizar o seu sonho. A gente vai fazer pode ser de 40 a 70 mil, que aí nós temos diversos tipos de automóvel, né? Lembrando que você pode usar a carta de crédito tanto para carro novo ou para usado. Certo. Né? Vale para os dois. Uma mesma carta, por exemplo, para um usado, pode comprar 2 carros? Pode. Também pode. Então a gente está vendo ali, ó, por exemplo, os grupos ali, tem grupos de 60 meses, né, que é um prazo, tem esse de 36, que esse é parcela fixa, né? Isso. Exatamente, a parcela fixa ela não muda, tem uns de 36 meses, e nós temos aí, vamos mais um pouquinho para baixo, já começam a aparecer os de 80 meses, por exemplo, a gente vai ver mais embaixo os de 80 meses. O raciocínio que eu faço, por exemplo, esse de 80 meses, olha só, praticamente 50 mil reais, que não é só um Gol que você pode comprar, você pode comprar qualquer veículo com esse valor. Tanto e é um novo belo como carro. Usado também, né? Não, um novo como usado, mas eu digo um carro zero, esse aí já vem bem completo, 47 mil, né? Com parcelas de 80 meses de 687 reais. E o raciocínio que eu sempre faço na compra planejada para automóvel é para que você vai pagar à vista um carro, né? E que você vai ter a perda. Saiu da concessionária, já desvaloriza. Certo. À medida que você roda, desvaloriza. Para que você vai se descapitalizar, né? Podendo pagar em parcelas ele enquanto você usa? Esse é o grande detalhe. Esse é o grande detalhe, e é onde nós orientamos muito o nosso cliente. No momento em que ele vai aguardar a utilização do seu veículo para produzir a troca, sim, ele já vai pagando esse valor ali. No momento da contemplação, não existe aquela descapitalização, né? Ou seja, o abalo no seu orçamento, né? Ou aquele recurso que está guardado, tirar para poder completar. O famoso limpar a poupança, por exemplo. Ele não precisa fazer nada disso. E não precisa vender o dele também, ou entregar na troca por um valor muito baixo. Exato. Né? Ele pode comprar o outro carro
E com calma, procurando o melhor valor e colocar o seu à venda depois. Seu à venda, claro. Né? Então, por isso que eu digo, gente, para que você vai limpar a sua poupança usando um bem, um automóvel que vai se desvalorizar? Então, à medida que ele vai desvalorizando, você está pagando. Certo. Né? Então, não precisa limpar a poupança, se descapitalizar, às vezes, numa emergência, por exemplo, que a gente precisa. Isso. Então, vai pagando. Quando você está usando, você vai pagando. Isso. E também um segundo carro, né, para a família, para a esposa, para o filho, enfim. Isso tudo o consórcio entra muito bem nessa programação assim, de aquisição. Perfeito. Gente, ó, sigam o meu conselho, né? Eu sou lá no grupo da Sinosserra Consórcios e com calma eu vou planejar a troca do meu veículo com toda certeza. Então, faça a simulação, exercite 80 meses, o que encaixa na minha parcela. E lembrando que a gente pode compor, né? Não precisa ser só o seu recurso, pode ser o da esposa. Claro, claro. E aí você vai compor esse recurso. E contando que esse mês a empresa, a Sinosserra, está completando 47 anos, né? Isso agora, é fundamental. No dia 15, né? Então são 47 anos de tradição e de confiança, né? Exatamente, credibilidade. Afinal de contas, a gente quer colocar o nosso dinheiro em um lugar que seja sólido, com credibilidade. E aí o Grupo Sinosserra, só o consórcio são 40 e tantos anos. Isso. Mas o grupo são 77, 77, né? Extremamente sólido. Então, quer dizer, nenhuma empresa tem uma longevidade dessa se não tiver uma seriedade muito grande. Sem dúvida nenhuma. Por isso que eu estou lá na Sinosserra Consórcio. Seja sempre bem-vindo, Leonel, e que a gente possa realizar muitos sonhos. Eu que agradeço a oportunidade. Grande abraço.